Você é uma pessoa teimosa ou uma pessoa persistente? Você sabe a diferença de uma coisa para outra? Eu sou Elizabeth Pimentel. Se você não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreve, aciona o sininho para você receber uma notificação quando tiver um vídeo novo. Deixe seu comentário, seu like e compartilhe com seus amigos se você gostar. Bom, qual é a diferença de uma pessoa teimosa para uma pessoa persistente? Existem algumas coisas em comum e existem muitas diferenças. Uma pessoa persistente é uma pessoa que tem um objetivo, ela quer chegar em algum lugar, ela tem um alvo. Mas no decorrer do caminho, se ela perceber que alguma estratégia, algum recurso que ela usou, alguma coisa que ela tenha feito esteja errada, ela consegue parar, avaliar, aprender com os erros, mudar o esquema para chegar ao objetivo que ela quer. Ela consegue admitir que errou, é uma pessoa que consegue pedir desculpa, reconhecer e até voltar atrás e começar de novo. É uma pessoa flexível, é uma pessoa que consegue ter um pensamento crítico, ela avalia suas ações, uma pessoa que sabe ouvir. A sabedoria, ela está na multidão dos conselhos. Não significa que uma pessoa persistente seja alguém que ouve todo mundo e faça tudo que todo mundo está dizendo. Não. Ouvir as pessoas não significa ceder à vontade do outro, mas você poder aprender, tá aberto para aprender e acrescentar um conhecimento novo àquele que você já tem. A pessoa persistente, ela é uma pessoa mais segura. Ela é uma pessoa que não tem medo de mudar. Não é? Mudar a estratégia, mudar de opinião, mudar o caminho, não deixa ela insegura, não faz ela se sentir humilhada, diminuída por causa disso. Já o teimoso tem alguma diferença em relação a todas essas coisas. Porque o teimoso é aquele que também não desiste, é aquele que persiste naquilo que ele quer. Só que o objetivo maior do teimoso é manter a sua opinião. É manter a sua posição, é defender aquilo que ele acredita, a ideia que ele acredita, é se manter na mesma posição. É uma pessoa insegura, porque o objetivo dele não é simplesmente chegar em algum lugar, mas é provar que está certo, é provar que é capaz, é provar que tem razão. É a pessoa que se sente diminuída se ela mudar, se ela ouvir o outro. É como se a imagem que ela tem dela mesma e a imagem que outras pessoas têm dela pudesse ser abalada se ela ouvir, se ela mudar, se ela voltar atrás, se ela pedir desculpa, se ela admitir que errou. Então, é como se a identidade dessa pessoa tivesse associada a essas crenças que ela tem, a essas opiniões, a essas posições. Então, ela tem medo de questionar, porque ela tem medo de abalar essas crenças, ela tem medo de colocar em xeque tudo isso que ela defende com unhas e dentes. É uma pessoa que precisa controlar a situação, precisa ter controle das coisas. Por isso que ela não pode ouvir, por isso que ela não pode aceitar uma ideia nova. É alguém que acha que se der uma abertura para algo diferente, ela vai ceder às outras pessoas. E quando ela dá essa abertura, quando ela percebe que ela cometeu um erro, se ela admitir, ela entra em conflito com ela mesma. Esse conflito causa um desconforto muito grande. Isso, na verdade, acontece com todo mundo. Sempre que a gente descobre que a gente cometeu um erro, sempre que a gente percebe que está defendendo algumas coisas e essas coisas a gente descobre até que está errada, isso causa esse desconforto mesmo. Mas a gente tem duas maneiras de agir com isso. Uma é você avaliar, perceber que você estava errado, mudar de opinião, lidar com esse desconforto, lidar com esse conflito. E a outra posição é a posição do teimoso, que é aquele que não suporta o desconforto, não quer admitir, não suporta o conflito, e aí o que ele faz? Ele nega, ele não admite, ele mantém a posição a todo custo, independente de estar certo ou de estar errado. É aquela pessoa que você pode trazer provas, evidências, fotos, filmes, o que for, provar cientificamente não adianta.
O teimoso vai dizer que é mentira, ele vai dizer que é fake, ele vai dizer que é armação, mas ele não vai aceitar, porque ele não consegue admitir e perceber que está errado. É muito difícil você confrontar um teimoso. Tem a história de um menino que ele era extremamente teimoso e ele teimou com o pai dele de que 1 mais 1 era igual a 11. E o pai dele insistindo, tentando provar que 1 mais 1 era igual a 2 e não adiantava, o menino era teimoso mesmo. E aí o pai desistiu, deu um dinheiro para ele e falou assim, vai lá na padaria e traz para mim 2 picolés. O menino foi, voltou com os 2 picolés e o pai falou assim, dá um para mim, ele deu, agora dá o outro pro teu irmão. Aí o menino falou assim, uai, e eu? O pai falou assim, você fica com os 9 que restou. Às vezes a gente tem que ter estratégia, né, para lidar com o teimoso. Como é que o teimoso resolve essas questões com ele mesmo? Né? Como sair desse lugar de teimosia? O que fazer para você se livrar dessa prisão? Porque a teimosia é uma prisão. Primeira coisa, você tem que identificar esses sentimentos. Você precisa entender o que é que te move, avaliar essas justificativas, essas defesas e descobrir que tipo de motivação é essa. Por que tanto medo? Por que você tem que segurar essa arrogância, esse orgulho? O que está por trás disso? Quando você encara isso, você desmonta tudo isso e você tem condição de mudar. Porque a gente precisa admitir que todo mundo erra. Não é? A gente precisa ter humildade para reconhecer que errar é humano. Ninguém é perfeito. Né? E admitir que errou, poder mudar de opinião, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de força. É sinal de que você pode reconhecer, pode dar o braço a torcer. Isso não diminui você. Isso não tira a sua força, não te torna uma pessoa menor. Agora, não significa que a gente não possa ter uma convicção, que a gente não possa ter uma posição que não vai ser modificada. A gente tem que entender, persistente é uma coisa, teimoso é outra, mas não quer dizer que para eu não ser teimosa, eu tenho que aceitar tudo. Existem valores, existem convicções que a gente tem que não são negociáveis. Que eu posso até ouvir o outro, eu posso até reconhecer e dar direito a outras pessoas de pensarem diferentes, mas não significa que eu tenha que mudar esses valores, porque tem coisas que são inquestionáveis, tem valores, tem escolhas que a gente faz que elas não são negociáveis. Jesus, ele deixou muito definido os valores que ele gostaria que a gente aprendesse e vivesse de acordo com ele. Então, esses valores, eles são convicções que não precisam ser mudadas, não tem que ser mudadas, né? Porque eles não são subjetivos. Jesus disse que existia a direção para a vida e para a morte. Jesus foi muito categórico naquilo que ele diz. Né? Só tem a direção para a vida ou a direção para a morte. Existe bênção e existe maldição. Existe o destino do céu e o destino do inferno. E existe um único caminho que leva a Deus. Não é um caminho relativo, não é um caminho que tanto faz e por ali como por aqui. Não. Isso é uma convicção que a gente precisa ter. O caminho é único e esse caminho se chama Jesus Cristo. Só Ele leva a Deus. Tem um pensamento que diz, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos podem levar para Roma, mas para Deus não pode. Para Deus só tem um caminho. E esse caminho é Jesus. A verdade da Bíblia é uma verdade que não pode ser questionada, não pode ser relativizada. Né? Então a gente tem que diferenciar a convicção que você tem da teimosia. Isso faz toda a diferença. Você precisa saber se aquilo que você defende, não é? Se aquilo que você está mantendo, que você não negocia, você faz isso por quê? Por medo? Por insegurança? Por arrogância? Por orgulho? Ou porque tudo isso é uma convicção formada, é uma convicção firmada na rocha, na verdade absoluta, no único caminho que é Jesus Cristo. Então, teimosia é uma coisa e convicção verdadeira é outra. E a gente precisa saber a diferença. E para olhar
entender qual é a verdade, a gente precisa conhecer Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você conhece você mesma. Quando a gente avalia a gente mesma, a gente entende o que está por trás das nossas motivações. Quais são as nossas motivações reais. Aí você entendendo você sabe o que é preciso mudar e o que é preciso manter. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha com seus amigos. Até o nosso próximo encontro, próximo vídeo, a gente vai falar sobre as causas da teimosia, quais são os prejuízos que o teimoso tem e como é a convivência com uma pessoa teimosa. Como é que a gente faz para conviver com o teimoso? Até o nosso próximo encontro.